Olá! Prosseguiremos na discussão sobre as necessidades públicas e necessidades privadas, esse debate que nós fazemos há algumas aulas gravadas. Esta é a nossa 7ª aula de Direito Financeiro do período especial. Na aula passada, eu apresentei a vocês o entendimento do Teixeira Ribeiro, em que ele divide as necessidades em necessidades de satisfação passiva e necessidades de satisfação ativa. É um conceito que me parece bastante adequado, especialmente para estabelecer-se o que é um bem público, já que o bem público tem como finalidade a satisfação de necessidades de satisfação passiva. Veremos também que há posições diversas, porque o conceito de necessidade pública, ou seja, o que o Estado deve primordialmente satisfazer, não é muito claro. É possível sim fazer algumas delimitações, é possível sim fazer ou tentar produzir alguns conceitos, ou então estabelecer algumas distinções entre o que o Estado deve fazer e o que não deve fazer. Nos extremos é muito simples dizer o que o Estado não deve fazer, e é muito simples dizer o que o Estado deve fazer. Mas existe uma zona cinzenta, um momento ali, alguns pequenos pontos que o Estado não sabe se deve ou não deve fazer, não deve realizar esses serviços, ofertar esses bens. Aliomar Baleiro, um grande tributarista nosso, foi ministro do Supremo Tribunal Federal e também pode ser facilmente encontrado até hoje, suas obras estão aí disponíveis e na biblioteca nós temos essas obras aqui, eu vou deixar disponível a referência para que vocês possam pesquisar. Aliomar Baleiro entende que necessidade pública é aquela que deve ser satisfeita pelo processo do serviço público. O que entendia Aliomar Baleiro, então, era que o Estado deveria prestar serviço público para satisfazer necessidades públicas. E aí serão caracterizadas as necessidades públicas, de acordo com o serviço que é prestado. Diz ele, basicamente, que, em outras palavras, é o governo que estabelece o que não é necessidade pública e o que deve ser satisfeito pelo Estado. Marcelo Caetano, um administrativista português, entende que necessidade pública é aquela necessidade individual que cada uma das pessoas sente em razão de ser integrante de uma comunidade, de uma sociedade. Aí se configurando então a necessidade pública. Me parece que esse entendimento ainda é incompleto. Falta estabelecer e tentar estabelecer um conceito de função do governo ou de papel do governo, papel do Estado, para sim definir o que é necessidade pública. Por isso, observem que a visão dos autores, desde a aula passada, desde a aula retrasada, varia conforme o momento, conforme o período em que foi escrita a obra, conforme o momento em que viveu o autor. Porque o conceito de necessidade pública se transforma no decorrer das décadas conforme as alterações sociais, econômicas e das nossas constituições. Então, o que o Estado deve fazer se altera. Isso vai mudando no decorrer dos anos. Me parece que, como disse Adolf Wagner, o economista que eu citei nas primeiras aulas, Adolf Wagner produziu aquela teoria sobre o crescimento incessante das atividades estatais. Ou seja, do decorrer de muito tempo, haveria sempre um aumento, uma constância no aumento dessas atividades. O Estado seria demandado a prestar mais serviços. Então diz ele que sempre haverá mais serviços a serem prestados pelo Estado, mais necessidades, consequentemente, para serem satisfeitas. E hoje não é diferente, nós temos na nossa Constituição muitos direitos que deverão ser efetivados, ser satisfeitos pelo Estado. De todo modo, nós aqui devemos estabelecer o que é uma necessidade pública e o que é uma necessidade privada. E vamos recorrer à política em primeiro lugar. Afinal de contas, é na política que se estabelece qual é o papel do Estado, o que deve o Estado realizar. A partir do processo político, a Constituição foi construída. A nossa Constituição de 88 foi construída a partir de um processo deliberativo em que houve a participação de muitas pessoas, muitos grupos de interesse, muitas pessoas que cada um deles tinha suas vontades, suas necessidades para serem satisfeitas. E a nossa Constituição, uma Constituição bastante extensa, acabou
abrangendo todos os direitos, abrangendo todas as pretensões daqueles atores que ali estavam naquele momento. Então eu diria que, em primeiro lugar, a definição, o estabelecimento de uma necessidade pública é derivada de um processo político deliberativo. Ou seja, há um conjunto de pessoas que definem qual é o papel do Estado. Então, em primeiro lugar, é político. Em primeiro lugar, é a partir de uma deliberação coletiva. Então, a necessidade pública se define em primeiro lugar assim. Mas é possível que, no decorrer da vigência do texto constitucional, os governos se transformem e o Estado mesmo se transforme. Afinal de contas, é impossível que, com o passar dos anos, o cenário permaneça o mesmo. Mudam os costumes, mudam as pessoas, muda a tecnologia, muda o que o Estado deve fazer, muda o que as pessoas pretendem fazer. Quando a Constituição foi erigida, lá em 88, nós ainda tínhamos, por exemplo, estatais que prestavam serviço de telefonia. Telefonia que era cara, que era difícil e que poucas pessoas tinham acesso. Era considerado um serviço público, sobretudo por prestação pelo Estado, diretamente pelo Estado, por meio de empresas estatais. Um serviço cujo acesso era dificultado e que não havia nenhum investimento, nenhum interesse em universalizar o serviço de telefonia. Na década de 90, esse serviço se transformou e passou a ser o serviço prestado por particulares. As necessidades, a partir daí, se alteraram. Na época, sequer falavam em internet. Hoje nós temos a internet. Aliás, nós estamos utilizando nesse momento em que assistimos esse vídeo. Então, o Estado passou aí a ter um papel diferenciado na prestação de serviço, mas ele não presta mais diretamente. Ele apenas regula a forma de prestação. Então, ele apresenta a regulação, hoje por meio de agências reguladoras, o Estado promove a regulação, esse é um assunto do direito econômico lá do 5º ano, e os particulares que prestam esse serviço. Mas observem que a necessidade sobre esse serviço se alterou. Hoje, eu creio que o acesso à internet seja um serviço essencial e que deverá ser, sim, facilitado pelo Estado para toda a população. Ele é excluível, conforme a classificação do Teixeira Ribeiro, porque só quem pode pagar tem acesso a esse serviço. Mas nada impede que o Estado proporcione, entregue esse serviço e permita com que as pessoas acessem, mesmo aquelas que não tenham recursos para pagar, mediante alguma política de inclusão. E é necessário, afinal de contas, atualmente a internet torna-se um instrumento importantíssimo da própria democracia. Ou seja, as pessoas se informam por meio da internet. As pessoas participam de deliberações públicas pela internet. Então a internet se transformou. Observem que lá em 88 não existia essa ideia de internet ou uma forma de compartilhamento de conhecimento por meio de uma rede a que todos têm acesso. E pense então, Aliomar Baleiro, quando pensou lá na década de 60 nesse conceito de necessidade pública, que deve ser satisfeita pelo serviço público, não imaginava que chegaríamos a esse ponto. Não pensava sequer em serviço público da forma como hoje nós entendemos. Né? Alguns anos atrás se discutia da crise do serviço público, ou da crise do conceito de serviço público. Hoje sequer se discute essa questão. Afinal de contas, se consolidou que existem algumas atividades que devem ser prestadas pelo Estado de fato, mas outras não necessariamente pelo Estado, embora se consiga o mesmo benefício social. Observe então que é difícil estabelecer o que é uma necessidade pública e uma necessidade privada. Como disse anteriormente, o serviço de educação, nós falamos na aula passada, ele mesmo é difícil de ser definido como um serviço que serve à satisfação de necessidades privadas ou necessidades públicas. Eu sempre pergunto para os alunos, e faço a provocação justamente porque eles estudam numa escola pública, numa universidade pública. Eles entendem que serve a satisfação de uma necessidade pública ou privada. A sala se divide. Normalmente, alguns dizem, e é o seu argumento mais comum, é necessidade pública, porque nós temos aqui uma função social. Nós depois teremos um papel social e traremos um bem, proporcionaremos um bem para a população, né, para o Estado como um todo.
Mas, ao mesmo tempo, a outra parte, e me parece que também está correta, está se beneficiando a si próprio. Afinal de contas, por meio da educação, essa pessoa terá condições de exercer uma profissão jurídica e, pensando no seu próprio bem, proporcionar um bem comum, né? Trará um bem comum. Então, advogados, promotores, juízes terão sua função social, pensando, obviamente, na sua atuação, no seu bem-estar, mas, consequentemente, trazendo um bem-estar para toda a coletividade. Então, observem que, se eu disser que a educação pública tem como função a satisfação de necessidades públicas, eu não estou sendo absolutamente correto. Serve sim, mas também, e aqui eu diria, a opinião do professor, serve também para satisfazer necessidades privadas. Como disse, me parece que é até o principal objetivo da educação pública ou privada, é a satisfação de necessidades privadas. Não é difícil delimitar alguns serviços, mas outros, como eu disse no início dessa aula, ficam numa zona cinzenta. E aí nós temos um problema para o direito financeiro no ponto de vista da arrecadação. Porque vejam, no ponto de vista da despesa, isso já é um problema. No caso da educação, a educação pública é prestada para toda a coletividade, mas só algumas pessoas usufruem, né? No caso da educação superior, só algumas pessoas têm acesso, mas toda a coletividade custeia esse serviço por meio dos impostos, né? Então, há pagamento mesmo daqueles que não podem adentrar a universidade, né? Então todos pagam os impostos, mas só alguns usufruem. Às vezes é possível até uma redistribuição às avessas, ou seja, há aí uma política regressiva, no sentido de que se beneficiará ricos em detrimento de pobres que são os contribuintes. Então esse é um problema. Há o risco da política regressiva na educação pública superior. Agora, do outro lado, também se proporciona, mediante algumas políticas sociais, o acesso aos estudantes que não possuem renda. E aí sim haverá a redistribuição, que é uma das funções do Estado e uma das funções previstas na nossa Constituição, ou seja, o bem-estar de todos e mediante a redistribuição dos recursos por meio dos serviços. Não se redistribui apenas por meio de entrega de dinheiro, né? Por serviços também há a redistribuição de recursos na sociedade. Os mais ricos pagam, aqueles que têm mais capacidade contributiva, para aqueles que não têm condições de pagar uma universidade privada, por exemplo, embora esse serviço seja acessível a todos, ricos e pobres. Então a educação está numa zona cinzenta. Aí nós estamos vendo o lado da despesa, o que o Estado deve gastar. Mas nós podemos ver o lado da receita. Então despesa de um lado, e nós vimos a polêmica que já existe, o que o Estado deve realizar, e do outro lado temos também a receita. Quem deve sustentar esse serviço? Se eu disser que, em primeiro lugar, esse serviço de educação deve ser custeado por toda a sociedade, aí nós estamos falando de impostos, principalmente de impostos. Existem outras fontes de receita, obviamente, mas vamos aqui utilizar uma classificação mais simples para esta aula. Os impostos custearão o serviço educacional. E aí toda a coletividade paga por esse serviço, mesmo quem não usa. Por outro lado, eu poderia dizer, olha, não vamos mais custear por impostos. Vamos suportar o serviço de educação superior por meio de taxas, ou eventualmente tarifas, aí um preço privado, né? um valor privado que deve ser pago por aquele que utiliza taxas ou tarifas, que é um preço. E aí eu posso dizer, bom, nesse caso, se houver preço ou houver taxa, só quem pode pagar é que vai se utilizar. Isso em primeiro lugar, ou seja, aí nós temos um outro problema, que é um serviço público, mas custeado por aquele que usa. Nada impede que o Estado crie políticas que misturem as duas pontas, tanto da arrecadação por toda a coletividade, quanto da arrecadação por meio de quem usa. Pode, por exemplo, criar faixas. Uns usam e outros pagam, né? Então é possível criar várias modelagens a fim de trazer uma justiça na prestação desses serviços em prol da satisfação das necessidades. Eu vou parar aqui e prosseguiremos na próxima aula com mais debates dessa natureza. Afinal de contas, como eu disse, é muito difícil
apenas em algumas aulas, debater um tema tão candente, um tema tão provocante como este do papel do Estado. Muito obrigado, até a próxima aula.